E quando Deus nos abençoa em meio às nossas insensatezes, às nossas burrices, à nossa falta de sabedoria e à nossa falta de, sobretudo, de confiança nele. Porque a gente está aqui, continuando as nossas meditações no livro de Josué. E eu quero enfatizar que são meditações, ou seja, eu não estou aqui com o interesse prioritário de trazer informações históricas, mas de tirar, em meio a essas questões éticas e espirituais, o sumo daquilo que a gente precisa para a gente se relacionar com esse Deus eterno, que é o mesmo Deus de Israel dos tempos do Antigo Testamento, o mesmo Pai de Jesus enquanto ele esteve aqui conosco, e é o Espírito Santo que nos habita. A gente tem aqui, no capítulo 9 de Josué, um estratagema feito por um dos povos cananeus, né? Os gibeonitas. Eles eram cananeus, ficaram sabendo de tudo que tinha acontecido com os povos ao redor, e eles falaram: gente, a gente não pode morrer. A gente não pode morrer. O que nós vamos fazer? Usemos de estratagema. A gente se veste de pessoas bem surradas, como se tivéssemos vindo de um lugar muito longe, e a gente vai lá no líder daqueles israelitas e faz eles jurarem que vão nos acolher, e depois a gente vê o que dá. E aí, gente, todo ser humano que está com medo, que não quer perder a própria vida, ele vai agir como ele puder agir, com estratagema, com violência. Os outros povos todos se reuniram para poder guerrear contra Israel. E estes, para salvar a própria vida, falaram: a gente se converte e fica entre eles. E se for pensar assim, o que tem, né, tadinho, da parte do ponto de vista deles, eles queriam preservar a própria vida, porque eles não tinham consciência acerca do berço de onde eles vieram, da natureza que os cercavam. Agora, Israel não. Israel já tinha uma responsabilidade diante de Deus, porque Deus tinha dito acerca dos povos cananeus: na medida em que vocês forem possuindo seus territórios, que é de vocês de direito, porque são as heranças que Abraão e Isaac e Jacó deixou para vocês, a partir dos poços que eles cavaram, e isso foi invadido no tempo e espaço, mas agora precisa ser devolvido, e essa devolução vem de encontro aos muitos pecados desses povos que eu quero salvar, mas que terão de ser salvos por meio da morte. Tanto é que eles entenderam isso, os gibeonitas. O Deus de Israel veio fazer juízo contra nós, mas vamos tentar burlar isso? E aí, é claro, a desculpa é que eles estavam protegendo a própria vida, mas o fato e a verdade é que eles estavam tentando dar rasteira até em Deus. Olha o tamanho do pecado desse povo na hora que eles vão ter consciência da salvação. E aí eles dão uma rasteira em Josué, e Josué descobre isso depois, e o consolo é: então já que não teve jeito, né, vocês vão ser nossos servos, vão ser rachadores de lenha, vão servir à questão do templo. Só que Deus tinha dito lá em Deuteronômio: olha, não há negociação ética e moral com os cananeus. Eles também não têm consciência da própria natureza deles, eles são descendentes de seres nefastos, daí eles também serem chamados de Zunzins, Refaíns, Zanzumins, e todos esses nomes que terminam com ins, que denotava a natureza deles, a maneira deles verem as coisas. Mas eram também pessoas inteligentíssimas, com as quais Deus tinha um compromisso de salvação por meio da morte. E para você entender isso, eu vou te lembrar, dê uma olhadinha aí nas descrições do vídeo, onde eu mostro os porquês dessa decisão e as origens dessa decisão, sem querer justificar Deus, mas sempre querendo com que a nossa consciência se abra em relação ao amor de Deus, né? Mas hoje, meditemos no que a gente pode tirar para nós dessa relação israelitas versus estratagemas de gibeonitas. E a primeira coisa que a gente tem é que, olha só, o versículo 1 e 2 do capítulo 9 diz assim: sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão nas montanhas
e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, ou seja, todos genericamente chamados de cananeus, descendentes de Canaã, ou de toda a herança espiritual herdada em Canaã, esses povos todos se ajuntaram, eles de comum acordo, para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, então aqui nós temos a primeira lição espiritual. A primeira lição é que Deus nos chamou para a paz. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Deus nos chamou para a paz. Desde sempre. Isso fica revelado no Novo Testamento, mas desde sempre Deus nos chamou para a paz. A gente não deveria ser beligerantes. A gente não deveria ser o que Israel se transformou hoje, num povo que vive querendo guerrear, né? Se bem que Israel hoje ainda está melhor do que o Brasil, porque o povo de Israel ele precisou se armar desde sempre, conforme a gente está vendo nesse próprio texto, porque eles sempre tiveram que se defender de inimigos. Agora o Brasil tem que se defender de quê? Deus nos chamou para a paz, é a primeira verdade. Por outro lado, aqui diz que o povo se ajuntou quando eles viram que alguma coisa estava acontecendo, que Israel tinha prosperidade no que eles estavam fazendo em relação às guerras, que era quase que os esportes praticados por esses povos antigos. Uma vez que esse povo se juntou para guerrear contra Israel, Israel precisava se defender. E a primeira lição que a gente tira é essa, que a gente não deveria ser pessoas de confusão, de contenda, de beligerância. Mas todos nós também não deveríamos nos acovardar quando essa beligerância vem por parte dos outros. Mas é claro, o contexto aqui é a revelação de Deus, as instruções do Eterno. Então, o que Israel e todos nós deveríamos desde sempre fazer? Consultar ao Senhor. Por que o rei Davi, a gente vai ver lá na frente no livro de Samuel, ele foi um rei tão próspero nas guerras? Não é porque ele gostava de derramar sangue, não. É porque ele tinha que derramar muito sangue numa sociedade onde as pessoas viviam procurando briga. Os filisteus deram muito trabalho para Davi, né? Outros povos deram muito trabalho para Davi, então ele teve que aprender a guerra, mesmo ele não sendo um homem de guerra. O Davi era um homem de salmos e não de guerra. Por isso que a Bíblia fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus, ele foi um homem de acordo com aquilo que Deus esperava de nós. O que é isso? Eu sou da paz, mas se a guerra me vem, eu vou me preparar para ela no nome do Senhor, porque é o Senhor que vai guerrear por mim, que Ele não me fez para ser guerreiro, Ele me fez para ser cheio do Espírito Santo. Essa é a primeira lição. Você está na sua, mas eles estão tramando contra você. E as suas armas hoje não são essas armas carnais, são armas espirituais, de oração, de estar na presença do Senhor, de consultar ao Senhor. E foi nisso que Israel pecou, eles esqueceram de consultar ao Senhor. É o que nós vemos quando a gente vai para a segunda lição. Olha só o que diz os versículos 4 e 5, vamos ler o 3. Os moradores de Gideão também, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, olha, a fama chegou. Usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores. E levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento, aqueles pão mofados, né? Aqueles pães mofados. Olha só, Israel não sabia de nada, não sabia que aquilo era um estratagema, aquilo era uma traição, era uma rasteira, uma trairagem. Mas, quantos de nós nunca passou por isso na vida, né? A gente ajuda pessoas, a gente se compadece, a gente se ajunta, a gente luta por essas pessoas. Mas a gente não aprende uma coisa. Não é porque os perversos abusam utilizando-se de uma performance de pobreza, que é o que a gente acabou de ler. Não é por causa disso que a gente vai odiar as lutas contra a desigualdade social. Porque o Brasil
carrega esse trauma aqui. Aí, ó, fingiram de mendigo, fingiram de viajantes, fizeram um monte de coisa errada. É tudo vagabundo. Quer dizer, existem pessoas estratégicas e tão perversas que elas se fingem de pobres para conseguir ajuda. Mas não é por isso que deixou de haver os verdadeiros pobres na Terra. Existem pessoas que usam do discurso das obras sociais, da luta contra a desigualdade, do direito de ocupar terras improdutivas até que o governo resolva isso, chama-se ocupação e não invasão, né? Mas mesmo nessas ocupações tem gente desonesta ali, ó, querendo ganhar alguma coisa do governo para poder fazer fortuna. Mas não é porque existem esses perversos que a gente vai deixar de acreditar na luta contra a desigualdade social. Um crente cheio do Espírito Santo precisa não cair nessa outra armadilha, porque a primeira armadilha é um perverso se fingir de coitado para conseguir a sua ajuda. E a segunda armadilha é você, a partir disso, não querer mais confiar em ajudar ninguém. Qual é o mandamento de Jesus para nós? Para de fazer estudo sociológico para ver se o pobre é pobre. Dá a quem te pede. Está te pedindo? Dê. Agora, é claro, se os dias e os tempos vão te dando chance de ver que aquilo ali é um estratagema, não dê mais. Mas enquanto você não sabe, te pediu, dê. É o princípio do Evangelho que bate nas nossas suspeitas, né? Então a segunda lição que a gente tira é isso. Eles foram enganados pela aparência, mas não é por isso que deixou de haver os verdadeiros pobres. Não é por isso que a luta contra a desigualdade social vai perder o seu valor. Existem pais que molestam as próprias filhas sexualmente. Não é por isso que eu vou deixar de acreditar no papel social paterno. Mas a gente hoje em dia, o Brasil vai se tornando uma Sodoma por causa disso. A gente não quer ajudar mais ninguém, não quer socorrer mais ninguém, porque tem gente no meio do governo infiltrado que está recebendo dinheiro, ou que fizeram isso no governo passado. A gente não pode resolver uma perversidade praticando outra. Porque isso aqui é mais ou menos semelhante àquele cara que foi traído no relacionamento anterior e por causa disso, porque ele está traumatizado, agora ele vai passar a abusar de todas as mulheres que passarem no seu caminho. Porque, né, eles pareciam pobre, eu os ajudei, agora para mim é tudo vagabundo. É o discurso que está no Brasil. E isso é trocar uma perversidade por outra, ou é resolver uma perversidade com outra muito pior. A terceira lição que a gente aprende está lá nos versículos 9 ao 13. O que é que diz os versículos 9 ao 13? Responderam-lhes, quando Josué vai abordá-los: quem são vocês, homens pobres, quebrados? Eles responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo que fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os nossos moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles e diz-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, e no dia que saímos para vir ter convosco, e ele aqui agora já seco e borolento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e eles aqui já rotos, e essas nossas vestes, nossas sandálias já envelheceram por causa do longo caminho. Chegaram assim a Josué, e aqui a gente tem o cumprimento bem antigo de uma coisa que as Escrituras sempre nos avisaram, que é aquilo que a gente vai chamar de espírito babilônico, ou espírito de Belial, ou espírito que se volta contra Deus, ou espírito do anticristo. Jesus disse: muitos anticristos surgirão no meio de vocês, dizendo: eu sou Cristo. Mas não é dizendo eu sou Cristo, é dizendo: olha, eu sou pobre, eu sou irmão de vocês, eu sou cheio do Espírito Santo, eu vou jejuar pela nação com vocês. São os espíritos do anticristo. Porque anticristo não é aquele ser que inicialmente se mostra contra Cristo, ele inicialmente se mostra a favor. Você tem que olhar bem de pertinho para você entender que ele fala de prosperidade,
mas no fundo ele está pregando um Deus barganhento. Ele fala de reunião, mas no fundo ele gosta de mágica coletiva, contra a qual Jesus falou. Ele fala de vamos orar juntos, mas no fundo ele está sendo contra o que Jesus falou. Entra no teu quarto, fecha a porta. Ele fala muito de milagres, mas no fundo faz diferente do que Jesus fez. Porque Jesus mandava era todo mundo sair. Jesus agia independente da fé de quem estava ali recebendo milagre. Eles não. Olha, se você não recebeu a fé, está em você, você precisa contribuir mais. Como é que está o dízimo do mês passado? Ou seja, está falando de Deus, mas quando você chega bem pertinho, está negando Jesus em seu senhorio. Eles falam de Jesus, né? Mas o negam como Senhor da sua vida porque fazem você confiar mais na política, num Jesus político, num Jesus que vem aqui baixando em profetas para defender presidentes, do que no Jesus que governa a sua igreja independentemente dos poderes. Um Jesus que tem medo de feitiçaria. Ai, gente, tem alguém que fez uma culpa contra o governo e a gente precisa orar por isso. Que é isso? O mundo é uma grande macumba, num sentido pejorativo. Para nós não faz efeito nenhum, porque nós estamos em Cristo. É o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 6, mais ou menos. Ele fala, gente, sabemos que as pessoas acham que existem muitos deuses. Para nós, por outro lado, há apenas um Deus. Eu não tinha que ter medo de macumba que fizer para quem quer que seja, porque eu estou em Cristo. E Ele é quem vai me guiar para agir nas situações específicas. Mas o anticristo vem assim. Aqui não era anticristo porque eles nem sabiam da vinda de Cristo, mas era um espírito antideus. O que é antideus? Somos pobres, precisamos de ajuda, precisamos ser acolhidos. E aí a terceira lição que a gente tem é que o espírito do anticristo situacional, né, que nesse contexto, onde por que anticristo ou antideus? Porque Deus tinha falado, gente, não tem conversa com o cananeu. Os cananeus, por questões de desígnios meus eternos e propósitos de salvação eternos que vocês jamais entenderiam, não tem conversa com o cananeu. Aí os cananeus vêm enganar Josué e todos os israelitas e ganham eles no gogó, no papo e na aparência. Antideus. Mas que parecia tanto ser de Deus, porque o anticristo é aquilo que mais parece com Cristo. O espírito do anticristo são as coisas que mais parecem com Cristo. Como os crentes brasileiros precisavam detectar isso. E aí a terceira lição que a gente tem é que o espírito do anticristo situacional sempre parece acolhedor como Cristo, né? Aí a terceira lição nos leva à quarta, que é o que diz o versículo 14 e 15. Então os israelitas tomaram da provisão, porque ficaram chocados com esse homem que ora conosco, que tem compaixão, que precisa de ajuda, que veio de longe. Aí o que eles fazem? Não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Eita armadilha do espírito do anticristo, hein? Que armadilha. É sempre assim. Eles foram enganados. Tinha como não cair nisso? Aparentemente não tinha como não cair nisso, mas qual é o segredo? Josué e as lideranças de Israel deixaram de consultar ao Senhor. Porque a primeira coisa que você que recebeu uma promessa do Senhor e recebeu instruções específicas de Deus na sua vida, e israelitas aqui que receberam instruções de Deus, que falou, primeira palavra do Senhor, não tem conversa com o cananeu. Mas eles pareciam ser de longe. O que eles tinham que fazer? O que o Davi fazia, consultar ao Senhor. Senhor, essa é a situação que chegou para nós. A gente está cercado de um povo que está se ajuntando contra a gente. Por que eles não perguntaram ao Senhor? O anticristo sempre vem assim, na desatenção dos servos do Senhor, que não consultam a Deus porque querem poder, porque querem, como a ministra Damares, encher o congresso de ministros do Senhor, porque agora a igreja está no poder. A igreja não tem que estar no poder, a igreja tinha que estar, era na presença de Deus, dizendo, Senhor, o que a gente faz com esse povo que nos parece, sim, um povo piedoso, um povo
povo sofrido, um povo surrado. E eles teriam a resposta de Deus, poderia até ser isso, deixe eles aí com vocês. Mas o não consultar a Deus no contexto de termos recebido palavras claríssimas de Deus é uma desgraça na nossa vida, não tem outra palavra para usar, é isso, é desgraça. Com cara de ajuda, com cara de parceria, com cara de o Brasil agora virou evangélico, tudo desgraça. Porque é anticristo, parece tão de Deus, mas parece tanto que não é. E aí, nesse sentido, sem pedir conselho ao Senhor, todos não pediram conselho ao Senhor, e tal situação não estava prevista na lei, é verdade, eles não tinham se enganado, porque na lei Deus não tinha falado, olha gente, se aparecer alguém enganando vocês, não, porque na lei era, Josué, me consulte nas decisões que você for tomar. Josué deu uma bobeira aí, né? E os áreas de liderança, não teve ninguém que falou, Josué, vamos consultar o Senhor? Nós temos sumos sacerdotes, nós temos o Urim e Tumim que Deus elegeu para a gente consultar. Não consultaram ao Senhor. A gente faz muito isso na vida. A alegria, o conforto, a vitória nas guerras faz a gente se esquecer de consultar ao Senhor. E essa é a brecha que entra a aranha do espírito do anticristo, depois a barata, depois o rato, depois a vaca, depois o elefante, arromba tudo. E você nem percebe quanta loucura você fez. E isso acontece com a gente quando a gente não consulta ao Senhor. Nós somos entregues ao anticristo pessoal, né? Que é aquelas pessoas que acabam trazendo um peso morto para as suas vidas. Por exemplo, Abraão acabou trazendo um Ló, peso morto na sua vida, um cara que tinha todo um espírito sodomita, né? Ele trouxe. De repente você é aquela moça recém-casada que mal conseguiu se entender com o seu marido, ele resolveu trazer um irmãozinho para criar com você ao anticristo na sua existência. Porque além de todos os problemas que você tem para adaptar o seu casamento, você ainda vai ter que criar filho dos outros. Gente que pode se sustentar. Para te citar um exemplo que acontece muito nas famílias. Ou de repente você é um marido que se casou com a sua esposa, mas não consegue largar da mamãe, e traz mamãe e põe dentro da sua casa. É um anticristo existencial na sua vida. Porque Deus te chamou para ser maduro, e você acha que ser maduro é cuidar de mamãe, que ainda pode se cuidar sozinha. E que se você consultar ao Senhor, Ele vai dar saúde para ela ficar na casinha dela e vocês cuidar dela com as devidas distâncias. Não é? Aí a gente tem esse anticristo no nível pessoal e a gente também tem no nível coletivo, porque por nós não consultarmos ao Senhor, o que a gente fez? Eu falo a gente porque eu sou brasileiro, eu não fiz isso, mas a gente, ó, sem consultar ao Senhor. Aí, olha o espírito do anticristo. Os crentes não consultam ao Senhor, tendo como candidatos Marina Silva e Cabo da Ciolo, servo do Deus vivo. Preferiram acreditar que Marina Silva era a favor de aborto e que Cabo da Ciolo era aloprado, aí me votam no outro aloprado e perverso e agora ainda inverte as coisas. Não consultaram ao Senhor e agora fico fazendo Deus baixar nos cultos para defender presidente. Ah, este homem que eu coloquei lá. Ah, eu nunca vi Deus falando tanto sobre uma liderança cristã. Para a gente falar de um espírito do anticristo coletivo que neste momento está no Brasil. E quando eu falo espírito coletivo do anticristo, eu estou dizendo a solução, porque é só um espírito. Quando o povo de Deus clamar a Ele, vocês vão descobrir como é que a gente acaba com esse espírito do anticristo que está no país. Então nós temos aí os anticristos, né, que tomaram conta de Israel pela falta de discernimento deles, o anticristo individual que você tem que detectar qual é na sua vida, e o anticristo coletivo, que é esse que tomou conta do Brasil, que fica baixando em boca de profeta para defender sandices de gente criminosa. E aí os mesmos crentes que andaram condenando crimes de outros governos estão se empenhando a defender ou até nem querer saber quais são os crimes do atual governo. É espírito do anticristo, por quê? Não consultaram ao Senhor, se deixaram levar pela imagem de resolver problema, de bandido bom e bandido morto, de acabar com a corrupção, tudo imagem, porque o anticristo sempre vem na imagem, seja o do justicismo, seja a imagem do mendigo pobre. Sem detalhar mais, continuemos. A quinta
e penúltima lição que nós temos está aqui nos versículos 16 ao 23, que diz assim: ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Quer dizer, depois que faz a porcaria, gente, isso tudo é gente da patota cananeia. Tem problema a gente cair em um estratagema? Não. O problema é a gente não consultar ao Senhor, mas descobrem a patota cananeia e ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram à cidade deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriat Jearim, tudo cananeu. Os filhos de Israel não se feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Por isso que Jesus vem lá na frente e fala: olha, não jureis, nem por Deus, nem por nada. Seja a vossa palavra sim, sim e não, não. Nesse caso, qual deveria ser a palavra sim, sim, não, não deles? Olha, a nossa palavra não é jurar por Deus, a nossa palavra é consultar ao Senhor. Consultar ao Senhor é o único juramento. No caso deles é consultar, no seu caso e no meu caso é a gente levar a sério o Senhor que nos habita. O Espírito Santo habita em mim, eu tenho que consultá-lo antes de tomar qualquer decisão, por mais infantil que pareça. Não é infantil você dizer para Deus: Senhor, eu preciso de Ti na minha existência, eu não sei lidar com isso, isso não estava previsto na lei. Né? E aí eles falam assim: então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto por eles faremos: conservaríamos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. E disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam! E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, para os príncipes, como os príncipes lhes haviam dito. Ai, ai. Chamou Josué e disse-lhes: por que nos enganastes e dissestes: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio, sendo que vocês são cananeus? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Oh, que maldição! A maldição nem é essa que Josué proferiu. A maldição foi eles não terem consultado ao Senhor, porque, Senhor, acabamos de descobrir que esse povo nos deu uma rasteira. Eles são cananeus, e o Senhor disse acerca dos cananeus que não deveria ficar nenhum fôlego de vida. Mas aí, quando você já está todo cego ou cega pelo Espírito do Anticristo, o que é que você faz? A gente lança a maldição porque nós somos povo do Senhor. Tá bom. Deus vai cumprir a sua imbecilidade porque você já ficou todo contaminado pelo cisticerco do Anticristo. E assim ficamos sabendo que Deus não tem nenhum compromisso com quem insiste em não consultá-lo, porque não consultaram quando esse povo chegou com essa aparência de piedade, né? Tem forma de piedade, mas negando-lhe o poder, vai dizer Paulo em 2 aos Timóteos capítulo 3, 2 a Timóteo. Não consultaram Deus quando ficaram sabendo então que eles tinham caído numa emboscada psicológica, e não consultaram a Deus na hora de lançar as maldições, né? Ficaram com essa história do princípio da autoridade. Que valor tem a autoridade de Josué sem ele ter consultado ao Senhor? O que Deus faz é misericórdia, né? Mas Deus não tem compromisso com quem insiste em não consultá-lo. E aí a gente chega ao final da nossa meditação de hoje, porque pateticamente, por causa da nossa falta de discernimento de Josué, de você e do Brasil, Deus salva anticristos. Né? Porque como eles não são o anticristo, eles são anticristos, sejam esses antideus, seja a maneira como Israel agiu, que foi anti-ordens de Deus, seja os anticristos muitos que Jesus, João e Paulo disseram que vão surgir na história, e seja os anticristos presentes na sociedade brasileira atual, na igreja brasileira, o que eu posso dizer é isso: Deus salva anticristos, porque eles não são o anticristo, eles são passíveis de salvação, né? Porque os gibeonitas seriam salvos, foram salvos aqui se tornando escravos, se tornando cortadores de lenha,
Mas eles serão salvos de maneira muito mais qualitativa por meio da morte, porque Deus, no seu amor e no seu poder, conforme os outros vídeos que você vai assistir aí na descrição, Ele queria salvar assim os cananeus. Aí Deus salva anticristos, mas permanecerá rigoroso com a dureza de quem lhe rejeita a palavra e a presença. Eu e você temos que tomar muito cuidado com isso. Olha o que diz os versículos 24 a 27. O povo anticristo se consolando, porque anticristo aqui é o espírito, o que fez os cananeus se fingirem de necessitados e o que fez Josué não consultar a Deus e ficar por isso mesmo. Né? Porque olha o que diz o versículo 24 a 27 para a gente finalizar. Então responderam a Josué, quando Josué os amaldiçoa, né? Aí eles responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos como certo que o Senhor teu Deus ordenara ao seu servo Moisés que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós, por isso tememos muito por nossa vida e por causa de vós, e fizemos assim. Tipo, a gente creu, né? E aqui a gente fica provado que nessas histórias, as que a gente leu até agora, de Jericó, de Ai e aqui agora dos gibeonitas, o que está em operação é a salvação eterna do Senhor, que os crentes acham absurdos. Por quê? Porque mesmo os gibeonitas tendo usado de estratagema, qual foi o pecado que eles não cometeram, que a gente tem visto? Eles não blasfemaram contra o Espírito Santo. E aí a palavra de Deus fala, Jesus em pessoa disse, que de todos os pecados que as pessoas cometerem, elas alcançarão perdão. Se não for nessa vida, em outra dimensão. Foi Jesus quem disse isso. O único pecado para o qual não há perdão, nem nesta vida e nem na vindoura, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Gibeonitas não conheciam o Senhor de Israel. Gibeonitas não tinham intimidade com o Espírito Santo. Eles não blasfemaram contra o Espírito Santo. Foram perdoados no seu estratagema e seriam perdoados se fossem exterminados conforme as ordens de Deus. Porque o que se estava operando aqui é salvação. Como é que a gente sabe que é salvação? Porque eles dizem isso, ó. É que se anunciou aos teus servos como certo que o Senhor teu Deus ordenara ao seu servo Moisés, já confessaram Deus a Israel. Olha a senha. Deus estava salvando e está salvando até hoje o tempo inteiro, não apenas por meio da igreja, está salvando a todos os que não blasfemaram contra o Espírito Santo. Né? E aí, operação de salvação, que Israel perdeu a chance de atuar naquele tempo. Por isso, tememos muito por nossa vida, e por causa de vós fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. E aí, esses povos no futuro vão se juntar lá com os filhos dos servos de Corá, com os porteiros do templo, etc. Mas na verdade, isso é firula de crente que não consulta a Deus. Porque quando Deus diz, não há diálogo com esses povos, vocês vão se contaminar com eles, foi o que aconteceu dali para frente. Israel vai pervertendo as suas morais. Não que Israel fosse santinho, é porque além da dureza de coração que já existia em Israel, conforme a gente vai ver em Deuteronômio, a gente viu em Deuteronômio, eles encontraram os parceiros cananeus com os quais não tinha diálogo, pelos motivos que eu mostro nos outros vídeos. Né? E aí, por causa disso, Deus até salva anticristos, que não são o anticristo. Mas ele permanecerá rigoroso com a dureza de quem lhe rejeita a palavra e a presença. Viu, igreja? Deus nos tem salvado de muitas porcarias que a gente fez, e Deus pode até salvar o Bolsonaro, anticristo que ele é. Agora, Deus não vai deixar inocente todo o servo dele, que ao invés de consultá-lo, ficaram promovendo o espírito do anticristo na nação. Ah, ele não vai te contar nada não. Ele não contou nada para Josué, o texto vai mostrar que Deus não disse nada com Josué, Deus calou. Eu tenho medo desse silêncio barulhento de Deus. Quanta liderança evangélica desse país para as quais Deus se calou. Vão morrer, vão fazer história, vão ficar defendendo o espírito do anticristo. E Deus,
nunca te conheci. Mas, Senhor, e a multidão que ia nos meus congressos? Eu era um deputado campeão de votos. Não sei quem é você. Porque estes, não Josué, mas estes que mesmo com a história de Josué não aprendem, estes blasfemaram contra o Espírito Santo. Não terão perdão nem nessa vida, nem na vindoura. E foi Jesus quem disse isso. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, eu acolhi os gibeonitas, fiz eles serem servos na casa do Senhor? Eu só nem sei quem é você. Por quê? Porque o cara é chamado por Deus, mas ele mesmo vai fazendo o exercício de descer ladeira abaixo rumo ao inferno. Mas, Senhor, em teu nome eu curei, eu expulsei demônios. Nunca te conheci. Essas pessoas de quem está falando, eu conheço cada uma delas, porque eu salvo até anticristos. Mas gente que recebeu da minha palavra e não me consulta, e quanto menos me consulta, mais rico vai se tornando, quanto menos me consulta, mais deputado fedorento vai se tornando, quanto menos me consulta, mais vai se tornando um homem que sabe até se safar dos crimes que comete. Nunca te conheci. Deus não disse nada, porque Deus não é imagem. Deus é verdade. A verdade aparece no tempo. E muita gente que até o amava, nas suas pregações, na sua chamada, hoje não fazem parte do conselho do Senhor e nem sabem disso. Josué foi perdoado, gibeonitas foi perdoado, israelitas foram perdoados. Mas esses tais, o juízo final há de nos surpreender. Então é isso. São essas as lições que a gente tira. Deus perdoa gibeonita estrategista e vai ser rigoroso com você que não ouve a palavra dele. Por isso eu te convido neste momento, arrependa-se. O que é se arrepender no seu caso? Aprenda a voltar a consultar ao Senhor. É o que Deus diz para a igreja de Éfeso. Vocês estão tão bem estruturados, voltem às práticas das primeiras obras. Vocês perderam o primeiro amor. O que é o primeiro amor? É ser como Davi, rei poderoso de Israel, falar, Senhor, eu posso fazer isso? Senhor, é para eu ir em tal lugar? Senhor, é assim que eu devo agir? Nossa, que babaca! São as primeiras obras, porque o reino de Deus é semelhante a uma criança. Crianças precisam se deixar conduzir por quem elas confiam. Ainda mais se tratando de crianças em Cristo, porque Ele é todo amor. A gente tem que discernir o espírito das trevas, mas a gente só os discerne andando com Cristo. Essa que é a prática das primeiras obras. Volte a elas. Não caia em estratagema de ninguém. Se você não tiver como discernir uma situação, tente consultar ao Senhor. Mas o Senhor não falou nada. Então fica quieto até Ele falar. Fique quieto até Ele falar, porque Ele te chamou para andar conforme a sua voz. Se alguém fizer a vontade do meu Pai, conhecerá, discernirá, e Ele vai te apresentar coisas novas. Ele vai dizer, olha, não, pode ficar com os gibeonitas aí. Mas é Ele quem tem que dizer. E não você com a sua orgânica. Não, mas está tudo resolvido. Agora eles são servos do templo. Você não sabe o que um servo do templo faz para contaminar outras coisas, porque espírito do anticristo é espírito do anticristo. E nós estamos nesse momento histórico do país precisamente mergulhados nisso. Mas quem tiver discernimento, que rompa os juramentos que fez e diga, Senhor, o meu juramento é ser teu. O que o Senhor pode fazer com a desgraça que eu fiz da minha vida? E você será surpreendido com o amor, o rigor e a misericórdia do Senhor. Pensemos nisso. Amém.